Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 8 ideias de produtos digitais que não estão saturados e que você deve adaptar para o teu segmento, para o teu nicho. Eu vou mostrar 8 ideias de produtos diferentes dentro de 4 nichos específicos. Mas o ponto importante é você entender que aqui são referências. O grande objetivo é você pegar o formato, pegar a ideia e adaptar para o teu segmento e para o teu público, para o público final que você quer atingir, tá? Então, bora para as ideias, porque pode ser que esse vídeo já comece a clarear a sua cabeça e te ajude a criar o seu primeiro produto digital, para você finalmente começar a vender online. Então, bora que bora. Uma coisa importante, tá? Em todo e qualquer vídeo meu, vocês sempre vão me ver falando muito sobre público, porque antes da gente entrar nos formatos em si, nas ideias, o que é importante entender? Que um produto, para ele ser realmente bom, ele não vai ser o formato, não vai ser o preço, mas é sim qual dor ele resolve. Então, quanto mais específico ele resolver uma dor específica da tua audiência, quanto mais um problema ele resolve, melhor esse produto vai ser. Então, tudo que eu trago aqui são ideias e referências e formatos para te inspirar. E quanto mais você conhecer do teu público e da tua audiência, para quem você vai vender, mais o teu produto, mais produtos bons você vai conseguir criar. Porque no final, o produto bom é aquele que as pessoas querem comprar, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Porque quando a gente fala sobre produto digital hoje, a gente precisa entender que as pessoas não querem comprar conteúdo. Eu venho falando isso há muito tempo. As pessoas querem resolver problema. Você muito provavelmente chegou aqui nesse vídeo porque você queria resolver um problema específico. Você não quer ficar assistindo alguma coisa só por assistir. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: um produto bom, ele precisa resolver um problema específico, tá? E nesse vídeo, eu vou trazer formatos de produtos low ticket, produtos que são produtos baratos. Eu vou já explicar o que é low ticket, tá? Hoje você vai aprender, além de ter algumas ideias, você também vai aprender o que são produtos low ticket e por que é tão interessante talvez começar por esses produtos. Então, bora que bora. Quando a gente fala de produto low ticket, a gente está falando de um produto de baixo valor. Low ticket, como o nome diz, tradução seria baixo valor. Geralmente são produtos de até R$ 97. Qual que é a ideia? É aquele tipo de produto rápido, acessível, direto ao ponto. Ele tem o objetivo de atrair novos clientes e fazer com que eles conheçam o teu trabalho, mas já pagando por ele. Então pensa num processo de compra. Quanto mais caro o produto, mais confiança você precisa ter para pagar. Quanto mais barato, você pensa menos para efetuar a compra. Então, vocês podem até olhar para o comportamento de vocês como consumidor. Não sei se algum de vocês quiser assistir um vídeo aqui meu, que está assistindo aqui o vídeo, já passou pelo processo de tipo assim, eu vou comprar esse produto aqui, vi um anúncio, ou vi um conteúdo no YouTube, aí o produto era 17, 27, você nem pensou e você comprou, né? Então, essa é a ideia do produto low ticket. Ele tem um baixo valor justamente para facilitar a compra. Porque é como se ele fosse um cartão de visitas pago. É uma coisa simples, mas que vai já gerar muito valor, tá? Então, o grande segredo aqui, o que eu vou estar mostrando para vocês, são ideias de produtos mais baratos, que resolvem uma pequena dor, mas uma dor específica da audiência, que eu não vou ensinar tudo para a pessoa, vou ensinar uma coisa específica, só que uma coisa prática, que a pessoa consegue aplicar rápido e sentir, caramba, isso aqui funcionou. E é essa sensação que vai fazer com que a pessoa queira comprar de novo de você, tá? E, pessoal, não se enganem, tá? Tem gente que consegue ter uma renda muito boa vendendo produtos de R$ 27, produtos de R$ 17, R$ 47. Lembrando que as margens de infoproduto são muito superior a qualquer produto físico, geralmente, que tem por aí. Então, mesmo com um ticket mais baixo, ainda pode ser um negócio bem interessante. Beleza? Então, agora, você entendeu o que é um produto low ticket e entendeu qual que é a ideia que está por trás desse produto, agora vamos para as ideias, para isso poder realmente inspirar e você conseguir ali criar o seu produto. Bora que bora. Então, vamos para as nossas ideias, tá? O primeiro que eu trouxe aqui de ideia foi um modelo mais simples e que geralmente as pessoas conhecem bem, que é um e-book, tá? Um livro digital. E com a entrada da IA, acabou se tornando muito mais fácil você conseguir produzir um e-book com muita qualidade, né? Pegar o seu conhecimento, transformar ali num e-book, tá? O que é importante quando a gente fala de e-book? É importante a gente entender que o e-book ele pode ter
várias funcionalidades, né? O livro digital ele pode ter, não necessariamente ser só para te ensinar alguma coisa específica. Mas, por exemplo, nesse caso que eu trouxe aqui, é um e-book prático, tá? Que para o nicho de nutrição, para nutricionista. Então, você é nutricionista, você poderia ter um e-book onde você poderia pagar ali cobrar entre R$27 e R$97, que seria um cardápio low carb de 7 dias. Esse aqui foi a ideia que eu trouxe, mas eu quero que você pegue a ideia. Então, por exemplo, vamos supor que o teu público já não seja um público low carb, mas você poderia criar um cardápio, por exemplo, de aumento de massa. Ou você poderia criar um cardápio para quem está lactante, por exemplo. Então, cardápios são produtos que as pessoas compram de forma rápida. Então, pensa que talvez a tua audiência tem pessoas ali que poderia ser um primeiro ponto de contato com você, um tipo de e-book. Então, o que é importante você entender? Que o e-book ele tem que trazer um conteúdo específico. Então, você não adianta querer resolver a vida da pessoa inteira. Então, pensa em qual solução você poderia encaixar dentro dessa ideia, em cima disso que eu falei. E não só para nutricionista, tá? Vários outros segmentos você pode ter e-books práticos, né? E-books que dão dicas, ações práticas. Outra ideia para nutricionista, nicho de nutrição. Você poderia fazer um workshop falando sobre alimentação descomplicada para crianças. Então, como é que os pais, as mães, nesse caso aqui o público específico são as mães, tá? Porque é as mães que vão comprar isso para poder fazer com as crianças. Nesse mundo que tem muito doce, onde as crianças estão expostas a muita coisa, onde você não consegue controlar, como é que você consegue fazer para descomplicar a alimentação das crianças, descomplicar a alimentação dos seus filhos? Então, poderia ser um workshop online entre R$47 e R$147, a depender ali do tempo, né, que vai ser feito. E você também poderia, concorda comigo que a gente consegue pegar as ideias e ir adaptando para um formato? Isso aqui poderia ser um e-book? Poderia. Por que eu estou trazendo formatos diferentes? Porque você tem que entender qual o formato que talvez se conecte mais com você. Alice, eu gosto muito mais de dar aula. Se eu fazer e-book, eu demoro demais, não gosto. Eu já não tenho tempo para dar aula, então é melhor fazer um e-book. Então, você vai vendo qual formato vai se adaptando, beleza? Então, aqui pode ser uma coisa bacana de você fazer para trabalhar com o seu público em potencial. Ter algum tipo de workshop que trabalhe um problema específico. Lembra que eu falei? Sempre tem que resolver um problema específico. Segundo nicho que eu trouxe foi o nicho de empresários. Então, se você está querendo fazer algum produto para o público de empresários comprar, eu trouxe aqui 2 ideias para você se inspirar, tá? Então, empresário adora comprar checklist, adora comprar ferramenta, adora comprar coisa prática, coisa que ele vai sentir que está fazendo. É do perfil do público, tá? Então, eu trouxe aqui, vamos supor que o teu público são pequenas empresas, tá? Ou não, Lite, o meu público já são grandes empresas. O meu público são empresas que têm 10 funcionários, 15 funcionários, mais de 50 funcionários. Lembra quando eu falei do público, que o que vai fazer com que o produto ele fique muito bom é o público? Porque, olha, a ideia que eu trouxe aqui é assim, ó, checklist de controle financeiro para pequenas empresas, certo? Talvez você consiga criar um checklist de alguma coisa dentro do teu segmento, certo? Talvez um checklist faça sentido. Só que aí eu vou pegar aqui. Beleza, Lite, eu entendi que o que você está querendo trazer para mim é um exemplo, é uma ideia, porque eu posso criar um checklist para vender. Perfeito? Perfeito. Imagina que o teu público já são empresas que têm mais de 50 funcionários. Checklist de controle financeiro para empresas com mais de 50 funcionários. Você entende que isso conecta perfeitamente? Então, aqui a ideia é você entender o formato e como você pode adaptar. Então, no checklist, de fato, é um passo a passo bem completo do que a pessoa precisa fazer para ter o resultado que você está prometendo no teu produto, tá? E o valor que eu sugeri aqui foi um preço de 27 até 97. E aí você pensa assim, Lite, como é que eu vou precificar? Como é que eu sei que é 27, 97? Vai depender do público que você vai atingir. Então, quanto mais complexo é o problema que você resolve, geralmente a gente cobra mais caro. Quanto mais simples, a gente acaba cobrando um pouco mais barato. E também vai muito do público.
Então, tem públicos que, se você atende, por exemplo, um público mais C, um público mais D, não adianta você colocar uma coisa muito cara que as pessoas não vão comprar. Mas se você já vai vender para um público que é um público mais sofisticado, que o tema já é um tema que consegue atingir um público que tem um poder aquisitivo maior, você já consegue colocar tickets maiores. E é uma forma até de você qualificar, tá? Outro exemplo que eu dei aqui foi a agenda produtiva do empresário. Seria um mini curso gravado, onde você ensina o empresário a como organizar a agenda dele. Então pense, será que tem algum mini curso que você conseguiria fazer específico para resolver um problema específico? O que eu quero que você entenda aqui? Que tá vendo que os exemplos que eu estou trazendo, eu não estou ensinando o cara a ter uma empresa, a organizar a gestão da empresa dele inteira. Eu estou resolvendo uma dor específica. Então, esse produto que a gente está criando é um produto que ele vai resolver uma dor específica. Pessoal, isso tem muito valor. Muito valor. Lembrem-se, olhem para o comportamento de vocês de compra, beleza? Então pense, será que vocês têm alguma coisa que vocês conseguiriam gravar um mini curso para ensinar uma coisa específica? Vou dar um exemplo. Eu faço Pilates e no Pilates onde eu faço aula, tem um grupinho de senhoras que elas fazem crochê e elas vivem falando de como essa troca, de como melhorar as técnicas. Então imagina que você faz um curso ensinando uma técnica específica, ou um e-book ensinando uma técnica específica. Isso tem muita chance de dar muito bom, né? Então, se, por exemplo, se você é um professor de jiu-jitsu, cara, e você é muito bom numa técnica específica, antes de tentar talvez ensinar o todo da luta inteira, tenta ensinar essa técnica. A chance de você conseguir vender é muito, 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 muito grande. Muito grande mesmo, tá? Então, e às vezes as pessoas subestimam muito. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que para você ter uma renda passiva de um aluguel, sei lá, de R$700, você vai investir 150 mil numa casa no mínimo para você ter um aluguel de R$700. Agora pensa quantas vendas de R$27 você tem que fazer por mês para ter essa mesma renda. Então, a proporção dispara demais o investimento que você tem que fazer aqui, tá? Então, pensa o que é específico que você poderia transformar num mini curso gravado, beleza? Outro nicho que eu trouxe foi o nicho de liderança. Aqui seria uma aula gravada só, 5 passos para se tornar um líder respeitado. Então, tem alguma coisa que você conseguiria resolver em apenas uma aula e que nessa aula já geraria muito valor? Pensa nisso. Outro ponto, guia prático de feedback assertivo. Guia é quando você tem algo que você tem as instruções, né? Meio que o passo a passo ali do que a pessoa pode fazer. Aqui pode ser tanto uma aula, como pode ser um e-book também, pode ser um PDF. Eu estou trazendo formatos para você conseguir criar a nível de diferenciação do que você acha que vai se conectar melhor, tá? Então, você pode criar um guia em PDF para ensinar alguma coisa para as pessoas. Aqui eu trouxe o exemplo do feedback. E, de novo, estão vendo como é específico? Eu não estou tentando resolver a vida inteira da pessoa. Peguei um tema dentro de gestão de liderança, que é o feedback, e criei uma coisa em cima de uma coisa específica. Então, o preço que eu sugeri aqui foi entre R$27 e R$97, seria o nicho de liderança de equipes. Aí eu vou trazer a ideia para médico, tá? Pode ser um e-book, também poderia ser um mini curso ou um workshop, né? Guia rápido de prevenção da diabetes. Então, o que as pessoas têm que fazer? Que hábitos as pessoas têm que ter para que elas consigam se prevenir da diabetes? Que números você precisa entender? Que comportamentos você precisa ter para que você não desenvolva essa doença? Então, você pode escrever, tanto ter um workshop online explicando isso, como um e-book. E isso pode ter muito valor para a sua audiência. Então, o que você pode ensinar para o teu público que faça sentido estar num guia rápido? Será que você que está assistindo aqui já pensou em alguma coisa que você tem que você poderia transformar num guia e que fosse mais fácil de vender isso para a sua audiência? E a última ideia que eu trouxe foi um workshop online, que ele pode ser tanto ao vivo quanto gravado, de uma rotina de sono, né? Sono saudável em 21 dias. Então, talvez tenha alguma coisa que você ensine que é um processo de desafio. Então, vou dar um exemplo. Controle financeiro em 21 dias. São produtos que a pessoa precisa passar por um tempo um pouco maior para ela ter resultado. Então, aqui também poderia ser um planner, poderia ser um e-book, onde ia acompanhar a pessoa, né, durante 21 dias.
Mas o que eu quero que você pense é qual desses formatos, talvez o que você tem para ensinar, se encaixaria melhor e fosse mais fácil de você fazer. Porque o grande objetivo aqui é que seja um formato que você consiga executar da melhor forma possível, beleza? E o que é legal do lance de PDF, e-books, porque o e-book ele acaba tangibilizando, as pessoas gostam de receber o material em PDF, né? Então, acaba gerando muito valor. Então, eu trouxe essas ideias para vocês, tá? Lembrando que o que vai fazer com que se diferencie é, de fato, o problema que você vai resolver na sua audiência, mas aqui é para vocês entenderem já alguns formatos que existem, pegar essas ideias e tentar adaptar para os produtos de vocês. Uma coisa legal é comentem aqui no vídeo qual que é o nicho de vocês, que eu posso ir criando ideias nos próximos vídeos em cima do nicho de vocês. Quem sabe que eu consiga até ajudar você a criar o seu primeiro produto digital, beleza? E aí, curtiu as ideias? E agora? Agora eu quero saber, qual desses formatos você ficou com mais vontade de criar? Comenta aqui embaixo qual produto digital você está pensando em tirar do papel. Quem sabe eu não trago um vídeo te ajudando a estruturar ele passo a passo. Então, assim, coloca aqui, tá? E se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sempre compartilho os bastidores, ideias, estratégias, enfim. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te dado aquele estalo para você começar a criar o seu primeiro produto digital. E nos vemos no próximo vídeo.